O nome de Madre Teresa de Calcutá frequentemente é lembrado como um dos mais influentes do século XX. Ela foi uma das personalidades mais conhecidas no mundo e já foi citada várias vezes como uma das mulheres mais poderosas que já pisou sobre a Terra. Algo que, sem sombra de dúvidas, é um feito incrível. A sua notoriedade se deu por conta de seu trabalho com pessoas pobres e marginalizadas nos subúrbios da cidade de Calcutá, na Índia. Por conta disso, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e foi canonizada pelo Vaticano em 2016, em um processo relativamente rápido que lhe deu a designação mais importante do catolicismo, a de santo. Mas essa imagem não é um consenso. Da mesma forma que Madre Teresa chamou a atenção de milhões de pessoas e arrastou devotos e fiéis pelo seu trabalho, ela também colecionou uma quantidade significativa de críticos, que defendem com todas as forças que ela não é o que parece. Entre as polêmicas estão o seu fundamentalismo extremo, que trabalharia para a perpetuação da sua fé em detrimento das pessoas, a origem e o destino dos milhões ou bilhões arrecadados em doações, a qualidade do serviço prestado aos pobres e até um questionamento sobre a sua fé. Será que ela realmente pode ser chamada de santa? Conheça agora a verdade obscura por trás de sua história. Madre Teresa nasceu no dia 26 de agosto de 1910 em uma cidade chamada Uskup. A religiosa também é conhecida por sua ascendência albanesa, e isso se deve ao fato das inúmeras mudanças que ocorreram nas regiões dos Balcãs daquela época para cá. Seu nome de batismo era Agnesa Gonje Boiadio. O primeiro nome pode ser traduzido por Inês, mas a versão oficial adotada no Ocidente foi Agnes. Seu pai, Nicola, era empresário e sua mãe, Dran, se dedicava ao cuidado da casa e dos 5 filhos. A família era extremamente católica, então Agnes recebeu os ensinamentos e sacramentos da religião desde muito cedo. Ela recebeu a primeira comunhão com apenas 5 anos e foi crismada no ano seguinte, em 1916. Quando tinha apenas 8 anos, seu pai faleceu e sua mãe precisou se tornar o pilar da família. Enquanto isso, Agnes se dedicava cada vez mais aos estudos religiosos e, com apenas 12 anos, já dava sinais de sua futura vocação. Com 17 anos, ela tomou a decisão de se tornar uma freira missionária. Então, em 1928, quando completou a maioridade, ela deixou sua casa para se juntar ao Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, congregação conhecida como Irmãs de Loreto, que fica na Irlanda. Essa ordem já era conhecida pelas missões humanitárias que faziam na Índia, algo que teria chamado a atenção de Agnes desde o início. Foi neste convento que Agnes recebeu o nome de Irmã Teresa, inspirado em Teresa de Lisieux, também conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, uma freira carmelita francesa que viveu no século XIX. No final do ano seguinte, em 1929, ela partiu para sua primeira missão na Índia, enquanto ainda estava no noviciado, o período de oração, preparação e discernimento para seguir na vocação religiosa. Depois desta experiência, ela fez sua primeira profissão de votos em maio de 1931 e foi designada para uma comunidade em Calcutá, se tornando professora para um colégio católico para meninas. Em 24 de maio de 37, Irmã Teresa fez sua profissão perpétua de votos, deixando o noviciado para se tornar oficialmente uma freira. A partir desse momento, ela se tornou, como ela mesma disse, a esposa de Jesus por toda a eternidade. Ela continuou ministrando aulas em Calcutá e em 1944 se tornou diretora do colégio, passando a ser chamada de Madre Teresa, o título com o qual ficaria conhecida pelo mundo inteiro. Contudo, mesmo se dedicando integralmente à sua vocação, dando sua vida em prol de sua fé, Teresa sentia que não era suficiente. Ela podia e precisava fazer mais. Enquanto fazia parte da Ordem das Irmãs de Loreto, ela não tinha permissão para morar fora do convento, nem mesmo deixar as instalações a qualquer momento, mas ela percebia a necessidade de atuar no mundo lá fora, principalmente entre os mais pobres e oprimidos. Essa ideia continuou a povoar seus pensamentos, até que um dia ela teve uma revelação. Em setembro de 1946, quando viajava de trem de Calcutá para Darjeeling, para seu retiro anual, Teresa recebeu uma inspiração, um chamado dentro de seu chamado. Ela nunca soube explicar o que realmente aconteceu, mas seu amor por Jesus e sua sede por almas tomou conta de seu coração, e esse novo sentimento se tornou a força motriz de sua vida. Por meio de visões interiores e locuções espirituais,
Jesus teria revelado a Madre Teresa o desejo mais íntimo de seu coração. Ela precisaria cuidar dos esquecidos, aqueles que mais sofrem por conta da ambição humana. Cristo teria lhe dito: venha ser minha luz, pedindo clemência por aqueles que eram negligenciados. Teria sido o próprio Cristo que a inspirou a criar uma nova comunidade religiosa, as Missionárias da Caridade, a ordem que iria se dedicar exclusivamente ao cuidado dos mais pobres entre os pobres. Teresa, então, passou 2 anos discernindo para entender se essa sua nova ambição era realmente legítima, fruto da vontade divina. A conclusão, como sabemos, foi afirmativa. Madre Teresa deixou o convento de Loreto em 1948, depois de dedicar 20 anos à instituição. Foi nesse momento que ela vestiu pela primeira vez o seu sari branco com bordas azuis, a vestimenta que ela usou pelo resto de sua vida e que ficou famosa em suas aparições no mundo todo. Ela recebeu a cidadania indiana e fez alguns cursos, inclusive de práticas médicas, para aprender a como cuidar melhor daquelas pessoas. Seu primeiro alojamento fora do antigo convento foi no Lar das Pequenas Irmãs dos Pobres, outra obra católica de caridade que desenvolvia trabalhos por lá. Segundo as biografias de Madre Teresa, todos os dias ela acordava, fazia suas orações, preferencialmente indo à missa, e depois saía para os subúrbios de Calcutá para ajudar aqueles que mais precisavam. Os relatos dizem que ela visitava as famílias para entender as suas necessidades, lavava as feridas dos doentes, cuidava de idosos e alimentava os famintos com os poucos recursos que dispunha. Ao longo do tempo, sua missão foi recebendo novos voluntários e voluntárias, inclusive ex-alunos, de quando ela dava aulas no convento. Depois que a obra de Madre Teresa já havia adquirido um tamanho considerável, ela recebeu uma autorização do Vaticano para fundar uma nova congregação. E foi assim que surgiu o ramo das Missionárias da Caridade, oficialmente criado em 7 de outubro de 1950. Rapidamente, o trabalho humanitário de Madre Teresa começou a se expandir. Um dos primeiros estabelecimentos foi uma casa de repouso, um lugar para receber pessoas com a saúde precária. O objetivo era simples: acolher pessoas próximas à morte para receber tratamentos paliativos e conceber repouso, um mínimo de conforto para elas morrerem em paz. Além disso, foi criada uma casa chamada Lugar da Paz, que acolhia pessoas acometidas com hanseníase, a famigerada lepra. As missionárias da caridade também cuidavam de um orfanato e davam alimento, tratamento médico e educação para jovens e crianças órfãos ou abandonados. No início da década de 1960, Madre Teresa começou a enviar algumas irmãs para abrirem novas sedes da congregação em outros lugares da Índia, ampliando a obra e os cuidados para mais pessoas. O trabalho não parou de crescer. Então, em 1965, o Papa Paulo VI lhe deu um decreto de louvor, o que encorajou e incentivou a ampliar a missão para novos países. Foi assim que as missionárias da caridade chegaram a Venezuela, Itália, Tanzânia, Áustria, União Soviética, Albânia, Cuba. Mas mesmo com toda essa expansão, o trabalho de Madre Teresa continuava no anonimato, sendo que ela era conhecida apenas nas ordens religiosas e entre as ONGs, que também se dedicavam ao trabalho humanitário voluntário. Isso só foi mudar em 1967, quando o famoso jornalista Malcolm Muggeridge entrevistou a religiosa para um programa de TV da BBC. O programa fez muito sucesso. Então, o profissional retornou a Calcutá no ano seguinte e produziu um documentário chamado Algo Lindo para Deus, em tradução livre, que foi o que realmente contribuiu para que a Madre ficasse conhecida no mundo todo. 2 anos mais tarde, o jornalista lançou um livro com o mesmo nome. A partir desse momento, a missão de Madre Teresa ganhou outros patamares. Ela começou a receber doações de todas as partes do planeta, o que possibilitou que suas obras crescessem ainda mais. A freira passou a cuidar de pessoas que padeciam de outras doenças, como a AIDS, por exemplo, e também atuou no resgate de refugiados, como as crianças que sofriam com a Guerra do Líbano. Por conta disso, Teresa foi laureada com a condecoração mais importante do mundo em relação ao reconhecimento pelo trabalho em causas humanitárias, o Prêmio Nobel da Paz, que ela recebeu em 1979. Na ocasião, ela aproveitou seu momento de fala para tecer um discurso em defesa da vida e disse que o aborto seria uma violência das mães contra os seus próprios filhos, se tornando a principal ameaça da paz no mundo. Mas isso não foi tudo. Madre Teresa também recebeu o prêmio Indian Padma Shri Award em 1962,
o prêmio Papa João XXIII da Paz, em 71, além da Medalha Presidencial da Liberdade, em 85, a maior honraria civil concedida pelo governo dos Estados Unidos. Ao longo de sua vida, seu prestígio foi reconhecido mais de 120 vezes em oportunidades como essas. Mas mesmo com todo esse furor, um sentimento muito grave passou a acompanhar Madre Teresa. Algo que começou junto com o início de sua obra de misericórdia, mas que lhe acompanhou pelo resto de sua vida. E só foi revelado depois de sua morte, através das anotações que a religiosa fazia em um diário. Acontece que, apesar de toda a caridade praticada, de toda a doação e dedicação, Teresa dizia que era martirizada diariamente por um sentimento profundo e doloroso de estar permanentemente separada de Deus, pensando até mesmo que era rejeitada por ele. A essa sensação ela deu o nome de noite escura ou noite dolorosa, mas ela também é conhecida como deserto pelos religiosos, por ser um período de crise em que nossa fé é testada. No entanto, para Madre Teresa, esse período durou quase toda a sua vida. Apesar dos problemas de saúde que a freira acumulou ao longo dos anos, ela nunca deixou de trabalhar e continuou respondendo às necessidades da sua congregação. Antes dos anos 2000, as missionárias da caridade já somavam mais de 4.500 irmãs espalhadas em quase 130 países. Enquanto isso, a saúde da madre estava cada vez mais fragilizada. Em 1983, ela sofreu seu primeiro ataque cardíaco. A história se repetiu em 89, obrigando a religiosa fazer um procedimento para receber um marca-passo. Ao longo dos anos 90, ela ainda desenvolveu outras doenças, como pneumonia e malária, que pioraram ainda mais as coisas. Em março de 1997, Madre Teresa abençoou sua sucessora recém-eleita como superiora geral das missionárias da caridade. E em 5 de setembro daquele mesmo ano, ela faleceu, aos 87 anos, por insuficiência cardíaca. Ela recebeu um funeral com honrarias e seu corpo foi enterrado na casa-mãe das missionárias da caridade. Rapidamente, seu túmulo se tornou um lugar de peregrinação para pessoas do mundo todo. Com toda essa fama e notoriedade, não demorou para que o processo de beatificação de Madre Teresa fosse aberto pelo Vaticano. Normalmente se espera pelo menos 5 anos depois da morte da pessoa, para que os ânimos se acalmem e as opiniões acaloradas não atrapalhem as investigações, que são muito minuciosas. Mas nesse caso foi aberta uma exceção. O Papa João Paulo II permitiu a abertura do processo em meados do ano 2000. E depois de cerca de 3 anos e meio de investigação, Madre Teresa de Calcutá foi beatificada em 19 de outubro de 2003. Uma curiosidade. Um dos requisitos para a obtenção do título de beata ou beato é a comprovação de um milagre que tenha sido concedido pela intercessão do candidato ou da candidata. Um milagre, claro, como a cura de uma doença, por exemplo, que não possa ser explicada por meios médicos e científicos, apenas pela ação de Deus. No caso de Madre Teresa, o milagre atestado foi a cura de uma mulher que sofria de dores intestinais por conta de um tumor. A paciente teria se livrado da doença depois de rezar com uma medalhinha, que foi abençoada pela religiosa. Mas a beatificação é apenas o primeiro passo até uma pessoa ser considerada santa pela Igreja Católica. Essa segunda etapa é ainda mais rígida, demanda mais tempo de investigação e possui critérios muito mais rigorosos. Mas Madre Teresa conseguiu. Ela foi canonizada pelo atual Papa Francisco no dia 4 de setembro de 2016, em uma cerimônia que contou com a presença de mais de 100 mil fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Além disso, havia 70 cardeais, 400 bispos e 1.700 padres. E aqui existe um fato interessante. O processo para a santificação também exige a comprovação de um milagre, diferente do primeiro, e dessa vez o Vaticano considerou um caso testemunhado por um brasileiro, o engenheiro Marcílio Haddad Andrino. Em 2008, Marcílio foi acometido com vários abscessos cerebrais, que provocaram múltiplas inflamações no tecido de seu sistema nervoso central. Todos os médicos disseram que seu caso era praticamente irreversível e que sua única chance era passar por um procedimento cirúrgico extremamente delicado. Sabendo disso, a família passou a fazer fervorosamente a Madre Teresa de Calcutá sua santa de devoção, para que ela intercedesse por sua saúde, e as súplicas foram atendidas. Pouco tempo antes da cirurgia, que já estava marcada, Marcílio acordou sem dores, o que nunca tinha acontecido desde que ele tinha contraído a doença. Ele realizou uma nova bateria de exames e, milagrosamente, todas as inflamações haviam desaparecido sem motivo aparente. 6 meses depois, ele já havia se recuperado e pôde voltar ao trabalho. Linda história, né? O problema é que não são todos que compartilham dessa mesma visão. Até agora eu trouxe para vocês a versão oficial dos fatos.
mas ela não é a única. Ao longo de sua vida, Madre Teresa recebeu várias críticas e denúncias. Foram lançados livros, documentários e até estudos científicos que realizaram uma análise bibliográfica dos documentos envolvendo a religiosa, e os fatos obtidos e expostos são simplesmente inacreditáveis. As críticas se tornaram mais frequentes e audíveis nos períodos em que a Igreja estava finalizando os procedimentos para conferir os títulos de Beata e Santa a Madre Teresa, principalmente para impedir que o Vaticano cometesse um erro terrível. Mas a Igreja foi em frente e passou por cima dos dados fornecidos pelas pessoas que tinham uma visão diferente do trabalho desenvolvido pela religiosa. Porque quem ganharia com isso? Vamos entender um pouco melhor. Um dos principais críticos ao trabalho de Madre Teresa é o médico indiano Arup Chatterjee. Ele é originário da cidade de Calcutá e sempre se incomodou com a notoriedade da freira, mas só entendeu com o que estava lidando depois que saiu de seu país e pôde enxergar o fenômeno através dos olhos do Ocidente. A primeira questão que Arup teve com a religiosa foi em relação à visão de Calcutá que ela vendeu ao mundo. Essa cidade foi a capital da colônia indiana de 1773 a 1911, antes dos britânicos mudarem a nova sede para Delhi. Portanto, segundo o médico, ela nunca foi o buraco negro que ela pintou, mas uma cidade grande e cosmopolita que tem seus problemas, mas não era o pior lugar do mundo como ela deixava entender. Além disso, ele trabalhou como soldado de infantaria enquanto estava na faculdade de medicina e fez vários trabalhos nos subúrbios de Calcutá durante os anos 80, período em que o trabalho de Madre Teresa estava em seu auge, mas ele não se lembra de ver as freiras missionárias atuando nas causas humanitárias como era divulgado. Mesmo assim, era impossível não conhecer ou, ao menos, ouvir falar sobre a obra de Madre Teresa, principalmente estando na cidade em que tudo começou. Mas a perspectiva de Arup sempre foi diferente. Ao invés de se impressionar com a política assistencialista, ele se concentrou no que realmente era feito, podendo enxergar o que provavelmente estava sendo ignorado pela maior parte das pessoas. O médico dedicou centenas de horas de pesquisa para entender o que realmente era feito dentro dessas casas de cuidado administradas pela Madre Teresa. O resultado foi divulgado em um livro publicado em 2003, mas também compartilhado em entrevistas, documentários e falas que ele fez ao redor do mundo. A principal denúncia levantada por Arup, que também é compartilhada por outros críticos, está relacionada ao culto do sofrimento, que era empregado dentro dessas casas. Parece que Madre Teresa enxergava uma beleza no sofrimento, como se ele fosse a chave para a verdadeira intimidade com Deus, o sacrifício que levaria as almas daquelas pessoas a se conectarem com a alma de Cristo. O problema dessa perspectiva é que ela impõe uma doutrina àqueles que são mais frágeis, justamente os que procuram alívio para o sofrimento. Usar isso para promover conversão ou coagir alguém à sua própria opinião seria extremamente desumano, justamente o oposto que se espera de uma ajuda humanitária. Além disso, Arup denunciou as más condições dos abrigos, como o reaproveitamento de seringas, falta de medicamentos, falta de estrutura, inclusive com banheiros se misturando às outras instalações, enfim, uma conjuntura que não era condizente com a quantidade de doações que Madre Teresa e sua instituição recebiam. Mas foi só quando se mudou para o Reino Unido que Arup teve uma noção do que a Madre Teresa havia se tornado. Sua reputação no Ocidente não condizia com nada que o médico observou nos lares em Calcutá. E por isso ele passou a dedicar seu trabalho a mostrar quem ela realmente era. Para sua surpresa, suas críticas até que eram bem recebidas, exceto pelos habitantes de Calcutá, que, segundo ele, haviam sido cooptados pela fama e notoriedade que a religiosa ganhou, mesmo que isso gerasse sofrimento às pessoas próximas. Arup acreditava que uma das marcas do colonialismo era fazer com que as pessoas não enxergassem o próprio valor, assumindo que todo aquele assistencialismo era o melhor que poderiam e deveriam receber. O médico percebeu que após a morte da freira, em 97, a qualidade do serviço prestado pelas missionárias da caridade melhorou. Novos profissionais passaram a atuar com mais frequência. O trato com a higiene mudou, assim como a aquisição de mais remédios, enfim. Mas a imagem de Madre Teresa continuou sendo associada a essa obra e, de acordo com ele, isso não era justo. Assim, o principal objetivo do crítico passou a ser revelar a verdadeira identidade da religiosa, algo que também se tornou a prioridade do jornalista Christopher Hitchens, o maior opositor da figura de Madre Teresa de Calcutá. Uma das primeiras críticas de Christopher foi em relação ao trabalho de Malcolm Muggeridge, o jornalista que divulgou o trabalho da freira para o mundo.
Segundo o crítico, Malcolm também era um fundamentalista religioso, e seu compromisso era divulgar a sua fé e não a verdade. Por isso, toda a sua obra teria sido enviesada, o que ajudou a construir um mito em volta da figura de Madre Teresa. Hitchens foi o pilar dos principais filmes e livros feitos sobre a verdadeira face da religiosa, o que fez com que ele fosse chamado para ser o advogado do diabo no processo da beatificação aberta pelo Vaticano no final de 2000. Esse posto do advogado do diabo era muito usado até a década de 80, mas foi praticamente extinto pelo Papa João Paulo II. A função dessa pessoa era apresentar argumentos e provas contrárias à beatificação ou canonização de uma pessoa, para que as informações coletadas ao longo do processo não sejam partidárias e comprometam a legitimidade do veredito. Mesmo que esse papel já não estivesse sendo usado há quase 20 anos, Christopher foi convidado, em nome de Roma, pelo padre David O'Connor, da Arquidiocese de Washington, para testemunhar contra a beatificação de Madre Teresa em 2001. A reunião não era pública. Contava apenas com o Monsenhor Joseph Sadusky, o diácono Bernard Bernier, além do padre que fez o convite, mas Hitchens compartilhou sua experiência em um artigo da revista Vanity Fair. A primeira coisa que o jornalista disse quando foi questionado se sabia de algo que pudesse comprometer a reputação ou as obras da Madre Teresa foi que a religiosa nunca teria sido amiga dos pobres, mas da pobreza. Ele também percebeu, assim como o Dr. Aro, que a religiosa tratava o sofrimento como um presente divino para alcançar a redenção, uma espécie de sadismo que não era apenas reservado a ela, mas imposto às pessoas de quem cuidava. Christopher também chamou a atenção para o fundamentalismo da freira, que a fez inclusive criticar algumas reformas propostas pela igreja ao longo de sua vida. Como consequência disso, Madre Teresa também impunha seus ideais acima dos seus cuidados, o que provocava posturas hipócritas. Mesmo sabendo que a política de controle de natalidade são as maiores aliadas ao combate da pobreza, além de delegar à mulher o poder sobre seu próprio corpo. Tudo bem. Ela estava sendo condizente com sua fé. Ainda hoje, a Igreja Católica não é a favor do uso de métodos contraceptivos e muito menos permite a interrupção de uma gravidez. Mas usar o tempo restrito de um discurso que visa celebrar seus feitos para defender esta causa pareceu estranho, para dizer o mínimo. Além disso, Madre Teresa também era radicalmente contra o divórcio e chegou a fazer campanha no momento em que a Irlanda realizou um referendo para decidir se permitiria a separação de casais em 1995. No entanto, neste mesmo ano, ela teria dito que estava feliz em saber que sua amiga, a princesa Diana, havia se divorciado, já que seu casamento real estava tornando ela uma mulher infeliz. O jornalista também acusou a religiosa de se tratar em hospitais caros da Califórnia, enquanto deixava milhares de pessoas padecendo em seus lares improvisados, e de receber doações de fontes duvidosas, como aconteceu com Charles Keating, um empresário condenado por cometer fraude financeira e prejudicar inúmeros idosos. Esse caso foi especialmente problemático. Charles Keating tinha uma instituição de poupança e empréstimo, uma espécie de banco especializado em conceber crédito para aposentados. No entanto, ele se envolveu em um escândalo depois de fazer manobras que geraram mais de 250 milhões de prejuízo para seus clientes. E Madre Teresa esteve no meio dessa agitação. Por várias vezes, ela usou o jato particular de Charles para viajar pelo mundo, além de ter recebido cerca de 1,2 milhões de dólares em doação do empresário. Mas no momento em que o escândalo veio à tona, ao invés de se distanciar e até mesmo devolver o dinheiro recebido, a religiosa enviou uma carta ao juiz do caso pedindo clemência ao fraudador que mereceria o perdão de todos. Estranho, né? Isso deixava uma sensação de que Madre Teresa teria duas versões de si mesma, uma para lidar com as elites, outra para lidar com os pobres. E Christopher deixou isso claro na audiência com os representantes do Vaticano. Ao final, ele disse que havia levado provas materiais consigo, mas os religiosos disseram que seu testemunho já era o suficiente. Mesmo com tudo isso, o processo foi adiante e a freira foi beatificada 2 anos mais tarde, em 2003. Falando nas versões da Madre Teresa, parece que ela realmente era querida pelos ricos tanto, ou quem sabe ainda mais, que os pobres. Segundo o colunista Mark Cook, isso se deve ao fato de que a religiosa fez um favor às elites, tirando as pessoas das ruas para escondê-las
em seus abrigos. Enquanto isso, ela ainda pregava que os ricos deveriam ser perdoados, assumindo um problema que ninguém gostaria de resolver. Como dissemos, a freira também foi acusada de impor sua fé às pessoas de quem cuidava, inclusive batizando moribundos, prometendo paraíso para aqueles desesperados que não tinham outra alternativa. Mas ela também teria beneficiado sua instituição de outra forma. Acontece que os dados financeiros da sua congregação nunca foram divulgados para o público, o que levanta dúvidas sobre o destino das doações que ela arrecadava. Os críticos não acreditam que o dinheiro tenha sido usado em benefício próprio, já que Madre Teresa parece ter levado o mesmo estilo de vida até o seu fim. Mas é sabido que ela usou boa parte da quantia para construir novas sedes de sua organização ao redor do mundo e provavelmente enviou boa parte para os cofres do Vaticano, o que levanta a hipótese de que ela teria sido acobertada pela Igreja. Outro ponto crítico da vida da religiosa diz respeito às suas relações questionáveis. Já falamos sobre Charles Keating, mas essa é só a ponta do iceberg. Madre Teresa também teria saído em defesa de François Duvalier e Jean-Claude Duvalier, a família ditatorial que esteve à frente do Haiti por vários anos, além de apoiar Indira Gandhi, a primeira-ministra indiana que suspendeu as liberdades civis em 1975. Com tudo isso, as pessoas passaram a questionar se Madre Teresa realmente seria uma santa e mais, se realmente era católica, se tinha fé em Deus, ou se teria cedido à sua crise existencial e apenas trabalhado para uma instituição em defesa de seus próprios ideais. Mas é preciso ressaltar que essas críticas não são unânimes, claro. Existem muitas pessoas e instituições que defendem que Madre Teresa e todas as suas obras são legítimas e que ela e sua congregação realmente fizeram a diferença no tratamento daqueles que foram esquecidos, colocados à margem da sociedade. O portal americano First Things, por exemplo, lembra que os principais críticos, como o jornalista Christopher Hitchens, nunca chegaram a entrevistar uma pessoa que estava sob cuidado das missionárias da caridade. Apenas olharam para os trabalhos com uma visão externa, interpretando o que estavam vendo sem levar em consideração as condições estabelecidas naquele local, naquela época. Também é preciso levar em conta que o carisma da obra de Madre Teresa, pelo menos no início, não era construir e manter hospitais, mas acolher aqueles que estavam para morrer, dando um fim digno para o momento de maior desespero para a vida humana. Posteriormente, o trabalho foi ampliado, mas a freira já estava no fim de sua jornada. A maior parte da sua vida realmente foi dedicada a dar uma cama e um olhar para quem não tinha nada, sendo apenas um último gesto de misericórdia. É preciso levar isso em consideração, pois não podemos esperar aquilo que nunca foi prometido. O questionamento acerca da validade dos milagres atribuídos a Madre Teresa também precisa ser visto com cuidado, já que além de ser uma questão de fé, é algo que é investigado com muito afinco e por vários anos, contando com equipes médicas e religiosas com mais de 70 pessoas envolvidas. Por fim, as dúvidas em relação à fé de Madre Teresa são as mais complicadas de serem avaliadas, pois falam de um atributo pessoal e privado de uma pessoa. Muitas vezes já é difícil discernir o que nós mesmos pensamos e sentimos, não é verdade? Ainda assim, enquanto muitos atribuem o deserto espiritual da religiosa a uma falta de fé, outros afirmam que ela foi um dos maiores exemplos a serem seguidos, pelo menos neste quesito, por ter conseguido superar uma provação que durou praticamente toda a sua vida, mostrando que a crença é uma questão de decisão, não de sentimento, e que as noites escuras podem servir para aumentar ainda mais o nosso anseio pelo amor de Deus. Falar sobre Madre Teresa não é uma tarefa fácil. E você, de qual lado está? Deixa aí sua opinião e até a próxima.